Eu gosto de sempre tentar explicar onde eu vou a diferença de cristianismo e evangelho, porque eu acho essencial, né? Cristianismo é uma religião que começou ali a se organizar no começo, finalzinho do século II, do século III, começo do século IV, quando o imperador Constantino inventou uma mentira lá, que ele teve um sonho. O cara estava tentando matar os cristãos com toda a força desde o Império Romano, né? Desde 70 depois de... Aliás, o Império matou Jesus, né? Então não teve nem essa folga, não. Foi só tentativa, não, né? Depois de tentar tanto e queima aquela loucura toda que a gente conhece naqueles 3 primeiros séculos da história, Constantino dá um golpe e fala, não, vamos reconhecer o cristianismo. Aí foram 3 etapas. Vamos reconhecer o cristianismo como uma das nossas muitas religiões. Porque o Império Romano era politeísta. Por isso que a teologia da Trindade encaixou muito bem. Porque é muito bom pro politeísta. Opa, Trindade, Trino, Pai, 3, Filho, Espírito Santo. ajuda uma cabeça politeísta a absolver essa ideia, entendeu? Tá mais fácil, Mais né? fácil. E aí depois, então, primeiro passo, vamos reconhecer o cristianismo como uma delas. Depois, vamos reconhecer como a principal delas e depois vamos reconhecer como a única. E aí o império que matou Jesus, em 3 séculos, vira o Império Romano, que hoje Roma é a meca da religião, do cristianismo, né? É a base de quem matou. Isso é cristianismo, é uma organização, é uma religião. E tem o evangelho. O evangelho é a proposta de Jesus. É a vida de Jesus ou é o próprio Jesus. O evangelho é aquela pessoa que olha Jesus e fala, pô, eu vou imitar esse cara aí, cara. E aí você vive o evangelho. Então tem gente que está tentando viver o evangelho dentro do cristianismo, tipo eu. Não é fácil. É difícil, né? É difícil. Tem gente que vive o evangelho e não está nem aí com o cristianismo. Vou além. Tem gente que vive o evangelho e não acredita em Deus e nem sabe que está vivendo o evangelho. E na minha opinião, ele não está vivendo mesmo, porque se ele não acredita naquilo, eu não posso também sempre falar assim, não, você está vivendo o evangelho. O cara não acredita nessa merda. Eu não posso impor isso a ele, né? Isso, mas na minha concepção, o evangelho não tem a ver com a crença dele. É isso que eu estou querendo dizer, entende? Então, ele está vivendo o evangelho. E tem muita gente dentro do cristianismo que não só não vive o evangelho, mas são os próprios anticristos, né? São os cabeças do cristianismo e tal. Cara, a gente começou em 2018, aquela loucura política que foi no Brasil, que todo mundo lembra, né? Tá muito fresco na nossa memória ainda. Eu era pastor de outra igreja e aí com esse movimento político eu me posicionei e infelizmente a maioria dos evangélicos se posicionaram. Foi a primeira vez que eu fiquei triste, né? Porque os caras se posicionaram, mas infelizmente se posicionaram no lado que eu considero ser uma nova forma do fascismo, e eu me posicionei ao contrário. E eu não fui o único, né? Mas eu e uma galera se posicionou ao contrário. Então ali eu rompi com a minha antiga igreja, e não só rompi com a minha antiga igreja, mas eu rompi com as bases da minha fé, tá ligado, mano? Porque, cara, eu nasci na igreja. Eu não consigo ter uma lembrança da minha vida que esteja desconectada com a igreja. A igreja, para mim, sempre foi um ambiente de segurança, de aprendizado. Com toda a loucura, tá? Com toda a loucura, vocês me conhecem, eu não fico passando pano. E, de repente, eu sou quase hoje um inimigo desse ambiente, tá ligado? E as pessoas são minhas inimigas, então isso é ruim pra caramba, velho. Então, em 2018, a gente que se posicionou contra, a gente ficou tipo assim, pô... Eu vivi dentro da igreja e agora me botaram pra fora, praticamente porque eu não quero votar no Bolsonaro. E a gente falou, o que a gente faz agora? Aí a gente começou a organizar, mano. Eu fundei a Garagem, tantos outros movimentos começaram aí, movimentos lindos que existem até hoje. Eu chamei uma galera, falei, ó, vamos começar a se reunir? Vamos. E começamos numa garagem mesmo, na casa da minha tia Rô, lá em Mogi. Começamos 20 pessoas numa garagem, isso em janeiro, né, de 2019. E aí começou esse movimento que hoje é a Garagem. A gente tem uma galera no Rio, tem uma galera em Campinas, uma galera em Mogi, física, e a gente é uma igreja online. E aí tem gente do Brasil todo e de vários lugares do mundo, porque a gente tenta viver tudo que uma igreja vive, mas em ambientes online. Então tem culto, escola bíblica, só não teve batismo ainda. Ordenação tem, ordenação à diaconia, tudo online.
E batismo a gente tá para inventar. Baixo, um baixo. monte. Então você foi Ah, praticamente não, expulso tem da a ver. igreja. Ah, mano, a igreja evangélica, ela não é igual assim. A igreja católica tem até o lance de você ser excomungado, né? Igual o Leonardo Boff foi. A igreja evangélica não tem isso. Você é expulso de uma, você vai e abre outra. Uhum. Essa é a verdade. Não tem essa regra. Você pode ser... O Ed René, que é um pastor, ele foi expulso como que é? Conselho Batista Brasileiro, né? Conselho não, né? Convenção. Tá, mas e daí? Isso o que significa? Nada. Porque ele continua sendo pastor, ele continua... Entende? Mas sim, eu não... O que eu digo hoje, a teologia que eu prego, não encaixa mais em nenhuma igreja que tem por aí. Não dá. Aí então eu seria convidado a me retirar, Exato. provavelmente. Eu Pô, mano, perguntei isso porque, aí assim, foi eu uma das também- coisas mais libertadoras assim na minha caminhada, foi quando eu entendi que fé não era... não é certeza, né? E é difícil para a gente conceber essa ideia, até porque o texto bíblico nos garante que a fé é uma certeza. Quando você pensa, o texto bíblico mais conhecido sobre fé, Hebreus, fala que a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas esperamos. Tá aí, ó, fé é certeza. E aí tem uma tradução errada ali, né? Porque é lógico que a palavra ali não é fé, não é certeza, a palavra ali é convicção. Outra parada, né? Totalmente diferente. Convicção pode até ser uma certeza, mas é uma certeza sua, é uma certeza particular. E faz sentido, porque não tem como eu ter certeza sobre fé, né, mano? Pensa. Tipo, vou ter certeza sobre Deus. Se eu tiver certeza sobre Deus, filosoficamente falando, inclusive, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é incompreensível, é inalcançável. A partir do momento que eu falo, não, eu tenho certeza, é porque eu compreendi, eu enquadrei, eu limitei, eu delimitei e deixou de ser Deus, mano. Então não é certeza, não, mano. É fé, pra mim é tipo uma esperança. Eu tenho certeza que Deus existe? Claro que não. Você é louco. Quem sou eu? Mano, tá maluco? Você é louco? Não tenho certeza. Eu tenho certeza que se eu soltar esse copo, ele cai, porque existe uma lei que me garante isso. Agora, sobre Deus, eu tenho uma esperança. Que existe um Deus, que existe a eternidade. Então, fé não é certeza. Fé é uma esperança contínua. E a esperança só pode existir a partir da dúvida. Né? Você não precisa ter esperança que o copo vai cair. Ele vai cair. É uma certeza. Uma certeza. Agora, sobre... Então, olha só, para mim ter esperança eu tenho que ter dúvida, para mim ter fé eu tenho que ter esperança, então para mim ter fé eu tenho que ter dúvida. A fé está sempre Isso de mão mesmo. dada com a dúvida. É tão A fé jamais vai ser maravilhoso. uma É que existe uma mentira que contaram, é que o texto de Gênesis está falando da criação de Deus sobre a humanidade. Primeiro, falando que aquilo ali é científico. Deus fez assim, pegou o pó e pá, como se aquilo fosse ciência. Aquilo é um conto mítico, poético. Agora, a coisa mais linda é que o capítulo 1 e 2 é tipo um conto de Gaia. A Terra ali é tipo uma entidade, mano. Você pega ali e fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí nos primeiros versículos, até o versículo 11, aparece só um sujeito, Deus. E Deus fez crescer, bababá, e Deus criou o firmamento, e Deus criou o céu. De repente, no versículo 12, depois você lê Gênesis 1:12, e fala assim, e a terra fez crescer as suas ervas. Então tem um relacionamento de Deus com a terra. E depois acontece no versículo 22, Deus fala assim, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Quem façamos? A teologia fundamentalista fala, isso aí é a trindade. É Deus Pai, o Filho, Elohim. Elohim é Deus no plural. Mentira, Elohim não é Deus no plural. Elohim é Deus no superlativo majestático, é deusíssimo. Não tem plural ali. Então façamos quem? Os dois sujeitos da frase. Quem? Deus e a terra, mano. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus e da terra. Então, os povos originários, dizendo que a terra é nossa mãe, eles estão certos. As teologias africanas que falam das entidades com força da natureza, tem base, mano. Tem base, porque no Gênesis, Deus fecunda, Deus transa, ele se relaciona com a terra para fazer a humanidade.
Não fica melhor assim? Fica menos arrogante? Total. Aí a gente faz parte disso aqui, tá ligado? Aí pô, mano. Aí você vai ler Ailton Krenak. Já leu Ailton Krenak? Não. Mano? Ah, você tem que ler, cara. É bom? Um filósofo Yanomami. Não, Cara, vou ler. Leia, mas leia mesmo. Sim, sim. Ele fala os Yanomamis, né? E todos os povos originários falam da personificação da terra. Fala assim, vocês tratam o morro como morro. O morro eu chamo do meu avô. E aí, quando o meu avô fala comigo, aí eu vejo que a montanha tá triste, eu sei que vai chover. E a gente sabe que quando alguém tá triste, a gente não mexe naquela pessoa, porque ela tá triste. Então, se vai chover, se a montanha tá nebulosa, eu não vou subir a montanha. Então, eles se relacionam, eles trazem uma persona para a criação, então você trata aquilo com respeito. Como a gente despersonificou isso, aí a gente trata como objeto, como algo útil, a gente garimpa, a gente estraga, a gente... E até isso foi uma distorção na teologia, porque Gênesis trata a terra como mãe da humanidade.